Apenas comece. Não espere o momento certo, não espere as pessoas, não espere absolutamente nada. Comece. A maior parte das pessoas estão esperando algo significativo para começar. Ou elas imaginaram, idealizaram algo e pensaram: todas as peças têm que estarem no lugar certo. Presta atenção. Todas as peças precisam estar no lugar certo para que eu possa pegá-las e encaixá-las e então sim dar início ao meu projeto. Quando eu falo projeto, eu estou dizendo talvez ao seu casamento. Eu estou dizendo talvez ao negócio que você tanto almeja iniciar, talvez a sua transição de carreira. Eu estou dizendo talvez a sua mudança de mesa. Tanto tempo nessa mesa, mas na hora que eu encontrar uma mesa melhor, entende a ideia mesa? Eu vou mudar de mesa para onde eu vou encontrar pessoas melhores. Eu conheço pessoas que até andam com pessoas que não prestam, e essa é a verdade, nua e crua. E elas dizem, assim que eu encontrar amigos melhores, eu vou me afastar desses. Que delícia. Quente, saboroso e colombiano. Olha, eu tô aqui hoje para poder dizer para você que você não precisa esperar para começar absolutamente nada. Se ainda você não me conhece, eu sou Eric Pereira, eu sou treinador mental e nos últimos 27 anos eu venho ajudando pessoas a desbloquear a vida delas para que elas possam então transformar tudo que elas querem. E sem medo de errar, eu vou dizer que em muitos momentos eu fiquei esperando o momento certo. Por um tempo eu até esperei um momento certo para mudar aqui para Portugal. Foi assim que eu juntar um pouco mais de dinheiro, assim que eu fechar alguns ciclos, que eu podia ter fechado, mas fiquei esperando para que quase que eles se fechassem sozinhos. Assim que eu consegui mais de um parceiro em Portugal, eu já tinha um parceiro, já tinha vindo dar aula em Portugal, já tinha dezenas de alunos aqui, mais de 70, mas assim que eu encontrar mais pessoas. Assim que eu cheguei a pensar exatamente assim, eliminar mais alguns quilos, aí sim eu vou estar preparado para essa aventura. Assim que os meus filhos crescerem mais 2 aninhos, de repente um dia eu pensei, basta, eu vou fazer com o que eu tenho. Quando eu comecei a gravar o podcast 365, antigo podcast 365, que começou em exato 1 de janeiro de 2020, sem nós sabermos, né, que ia iniciar um dos maiores marcos da nossa vida, que foi a pandemia, eu pensei, eu preciso de um bom microfone. E nos meses anteriores, eu fiquei cotando microfones e mini estúdios e até perdi imenso tempo tentando entender como eu ia editar aquilo. Queria que fosse um trabalho e qual era o cenário ideal para eu estar, ou se era só em áudio, e fiquei estudando como os ruídos poderiam... Até um dia que eu vi um podcast de um cara muito famoso, não vou citá-lo aqui, mas no meio do podcast algo me chamou a atenção. Talheres, barulho de talheres, e ele diz assim, no meio do barulho dos talheres ali, eu ouvindo aquilo, achei estranho, e ele diz, só um minuto, o meu pode ser ao ponto, entende? Nem muito bem passado, nem no ponto, em espanhol. Eu entendi uma coisa. Ele estava mesmo gravando aquele podcast dentro de um restaurante. Ou melhor, eu posso até citar o nome, Érico Rocha. Adoro esse cara, um dos papas do marketing digital. E ele falava com a esposa, da qual eu não me lembro o nome, peço desculpa, Érico, não lembro o nome dela, mas ele falava com ela na mesa e falou, ela tá aqui olhando para mim e rindo. E começou a ser uma coisa muito descontraída. E eu pensei, por que um cara que faz 8 dígitos, um cara que tá nesse nível, tá gravando no restaurante? E comecei a acompanhá-lo diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, ouvir o mesmo conteúdo, e eu entendi que ele queria se aproximar do público, ele queria que fosse uma coisa assim, mais real, mais... Vou dar uma pausa para o café.
Exatamente assim. Eu virei tão fã, que de lá pra cá, tudo que eu gravo tem a mínima edição. Corte do começo, corte do fim, entra uma vinhetinha. Às vezes um telefone, depende da chamada que eu quero ter, mas na maior parte das vezes é eu e você falando, tendo um papo sincero. Eu podia ter esperado e talvez eu nunca teria gravado mais de 1.800 podcasts. Uau! Para ter a plataforma perfeita. Hoje, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas hoje, novembro de 2025, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho hoje, só um segundo, uma plataforma chamada pausaterapêutica.com. Eu vou pôr nos comentários. Ela é uma plataforma perfeita. Você entra lá, tem podcasts diários bem terapêuticos, aí tem podcasts de casal, aí você entra do outro lado e tem blogs. Todas as segundas tem o plano de ação, que é um vídeo que eu gravo para ajudar durante toda a sua semana. Mas é interessante. Depois de 5 anos, 5 anos, é que eu consegui, ou eu quis, né, colocar uma coisa mais profissional, fechada para as pessoas irem lá pagar um ticket, que é pequeno, mas para as pessoas estarem comigo. Antes disso, foi sempre gravações espontâneas. E hoje no Pausa também é espontâneo, não tem aqui 1000 edições, saibam disso, caso vocês se tornem um dia membro dessa plataforma. E eu recomendo. Outro dia um cliente me ligou, marcou uma consulta, e começamos uma sessão. Quando eu liguei o Zoom, eu penso que nos primeiros 5 minutos ele disse assim, um pouco nervoso: "Ai, Eric, eu queria tanto estar com você. Olha, deve fazer uns 10 ou 15 anos que eu te sigo. Presta atenção nisso, gente. E só agora eu tive coragem de marcar uma sessão com você." E eu perguntei, eu estou muito curioso por saber por que agora, mas o que eu falei para isso acontecer? E ele falou, quando você começou a falar mais sobre treinamento mental, como você treina a mente, como você desbloqueia a mente, eu pensei, isso é para mim, mas eu falei isso 100 mil vezes. Mas talvez a forma que eu falei não fez com que ele tomasse a iniciativa. Mas quer saber minha opinião? A maior parte das pessoas vão esperar 10, 15, 30 anos e algumas nem vão fazer nenhum processo transformacional. E eu não estou falando de consultas terapêuticas com o Eric, ou treinamento mental com o Eric, com a Sheila. Não é sobre isso. É sobre qualquer coisa. Tem pessoas que vão estar namorando, eu já vi isso acontecer e já atendi gente em consultório. O namoro vai começar a ter conflitos, e não é falta de amor, como diz a minha esposa, é excesso de conflitos. Conflitos e mais conflitos, porque ela quer casar, ela quer ir para a igreja, ela quer entrar de véu e guirnalda, ela quer família ali jogando arroz nela, tradição brasileira, acho que aqui em Portugal não tem isso. Ela quer a coisa acontecendo e ele está esperando o momento certo. E de repente, aquilo que era um sonho começa a se tornar uma frustração e ela olha para aquela pessoa que não tem um masculino aflorado ou que não vai tomar a iniciativa de vamos arrumar uma forma de fazer, ela também não cede, ele não cede, e aí no meio desse conflito, sabe o que acontece? Nada, a relação acaba. E ela encontra alguém que pede ela em casamento no primeiro mês e ela diz sim. As pessoas ficam esperando um momento perfeito e é muito provável que você já tenha ouvido a frase feito é melhor que perfeito. Eu tenho uma teoria minha, muita gente fala disso, talvez tenha um estudo sobre isso, eu não sei, que nós podemos ir melhorando no caminho. E eu ainda costumo dizer para os meus alunos ou mentorados que nós podemos não só melhorar, nós podemos mudar todo o jogo no meio do caminho. Eric, peraí. Mudar tudo? Sim. Desde que comece a ação. Eu começo a colocar ação num negócio, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, Arcanjo Pereira, que é uma empresa especializada em importação. E quando nós começamos, eu e o Arcanjo decidimos importar coisas da China. Ele já fazia isso. Então começamos a importar. Era o negócio perfeito, era um negócio incrível. Mas no meio do caminho, não deixou de ser um negócio incrível, mas nós começamos a nos especializar, trazer marcas próprias, criar marcas para as pessoas, e aí aumentamos o time. Vamos ajudar pessoas a que vão pegar essa caneca e ela vai vir da China embalada como se fosse sua, é sua, você está pagando por ela, e você vai começar a vender com a sua bandeira do seu país, do seu idioma. Uau! E de repente surgiu uma outra coisa, alguém disse assim, eu preciso de ureia, e aí começou a vir o café e o açúcar, e de repente começamos agora a negociar azeite, vinho.
Então, a empresa que era só específica da China, que começou sem muita verba e muito trabalho, começou a se transformar em algo maior. E hoje nós ajudamos empresas. A nossa ideia já não é só importar ou exportar, mas é ajudar pessoas, empreendedores. Então nós olhamos para uma empresa e pensamos assim, da pequena a grande, eu preciso de mais soluções. E hoje nós colocamos no nosso portfólio energia. Olha que louco isso, energia. Nós somos capazes de avaliar a energia que você está gastando todos os meses e conseguir preços melhores, sistemas melhores para você poupar na energia mensal. Nós começamos a olhar um para o outro e pensar, caramba, nos tornamos uma empresa onde nós ajudamos as pessoas a diminuir o seu custo e aumentar o seu lucro. Uau, é isso! No meio do caminho você vai ajustando, começa, pede em casamento, marca uma data e começa a trabalhar. Ah, mas é que se não dá para fazer uma grande festa, não faça uma grande festa. Marca outro dia para fazer uma festa. Eu conheci a mulher da minha vida, eu fui morar com essa mulher, ela veio morar comigo e nós falamos, nós não vamos nos casar e agora somos plim, casados. E ainda não fizemos uma grande festa, eu nem sei se nós queremos uma grande festa. E quando nós casamos, no dia seguinte nós não fomos fazer uma grande viagem, porque não era o plano financeiro, não cabia no plano financeiro, já que o financeiro estava para outras coisas. Fazer uma grande viagem, em algum momento, pode ser daqui 1 ou 5 ou 10 anos, nós vamos falar, agora é a nossa lua de mel. Tá tudo certo. O importante era que nós queríamos casar, a união mesmo, criar essa sinergia, fomos morar juntos, depois casamos. Não tem que ter uma ordem. Quem é que inventou essa merda de número 1, número 2, número 38? Faça acontecer. Começa. Eric, mas aqui eu não tenho dinheiro para o projeto, mas qual é o projeto? Deixa eu ver. É uma ideia que está na minha cabeça. Porra, então tu não tem um projeto, só tem uma ideia na sua cabeça. Enfim, só tem um projeto na sua cabeça, coloca no papel, transforma isso no business plan, olha para aquilo, percebe se você não consegue fazer sozinho, busca um sócio. Eu tenho sócios em múltiplos negócios, traz um sócio que seja expert, estuda, a internet está cheio de coisas para você estudar, alimenta a porra da mente, alimenta todos os dias, ver séries é muito bom, eu gosto e vou continuar vendo, mas só ver séries não é a solução. Falar com 2 ou 3 pessoas é muito bom, adoro dividir meus planos com 2 ou 3 pessoas da minha confiança, mas não é o suficiente. Eu preciso de expert, eu preciso de pessoas que entendam muito. Então eu tenho que buscar conhecimento onde eu não tenho. Então começa a fazer, começa a ajustar, começa a melhorar. A melhora vai acontecer. Esses dias eu vi algo sobre o extraordinário. Eu sempre disse, quer ir para uma vida extraordinária? Quer avançar para uma vida extraordinária? Eu vi algo que me deixou de boca aberta, que foi, o extraordinário é só uma pequena passagem. E você pensa, como assim? De um empresário dizendo, meu sonho era ter esse Porsche, eu trabalhei para ter esse Porsche, eu disse, vai ser extraordinário ter esse Porsche, e o dia que eu comprar ele e estiver andando nele, eu vou ser o cara mais extraordinário do mundo. Hoje, isso não é mais extraordinário, é comum para mim. E eu, é comum, porque eu já faço isso todos os dias. Eu estou em busca de outro extraordinário. Isso significa que sempre há espaço para evolução, sempre há espaço para mais, sempre vai ser você buscando mais coisas dentro de você. Talvez o seu extraordinário seja sair das dívidas hoje. Talvez o seu extraordinário seja só ter coragem de pedir ela em casamento e casar. E daqui a pouco se torna comum e o extraordinário é que o casamento melhore. E talvez o extraordinário não seja só alugar um imóvel, seja comprar um imóvel. Talvez o seu extraordinário seja tirar férias aqui do lado, a 1 hora da sua cidade. E outro dia o seu extraordinário já não vai ser mais aquilo, você já foi naquilo 10 vezes, o seu extraordinário vai ser ir para as Maldivas, para Dubai, quem sabe? Presta atenção. Isso é sobre começar e não esperar. Então começa hoje, não deixa para amanhã. Começa agora. Começa com o que você tem. Às vezes a pessoa me liga e ela fala assim, Eric, eu queria marcar um encontro online com você, uma avaliação. E eu estou no encontro e ela diz assim, queria tanto fazer um desbloqueio, mas é que eu não consigo, por exemplo, fazer 10 sessões com você ou fazer parte de uma mentoria com você. Eu falo, caramba, começa comprando um produto online meu de ticket de 39 euros. É muito barato. Ou então começa fazendo uma sessão por mês. Mas uma sessão por mês vai resolver? Não vai.
mas vai ser melhor do que 0 sessões em algum momento, comigo ou com qualquer outra pessoa. De repente, 1 por mês vai te abrir um pouco da visão, vai abrir o campo, vai fazer você ir para uma ação diferente. E essa ação diferente vai te levar a olhar para mim e falar, agora vamos fazer 2 por mês. E quem sabe vai chegar o momento, como grandes empresários, que tem um pack meu que fala, eu quero comprar esse que é para você estar à minha disposição, e quase que diariamente eu falo. Eu tenho pessoas que me ligam e falam, tem uma reunião amanhã e preciso de desbloquear. E eu olho uma brecha na agenda e ligo para ele e falo, resume. E a pessoa fala, eu, pá, faz dessa forma. Pá, a chave é essa. Pá, é dessa forma que você tem que agir. Pá, é para isso que você tem que olhar. E a pessoa diz, obrigado, e tudo dá certo, o feedback é positivo, ou seja, ela já está no outro nível. O extraordinário é só uma etapa que vai passando para uma outra etapa e a vida dela não para. Mas ela começou em algum momento. A vida não é um sprint rápido, não é só esse vídeo, ela é uma maratona. E às vezes ela é cansativa, e às vezes ela... falta ar. Mas se você não começar, você não vai para lugar nenhum. Essa é a minha dica aqui hoje. E eu gostaria muito que você me dissesse o que você não começou aqui nesse vídeo. Não tenha medo, escreve aí. Eu não comecei o casamento. Eu não comecei o negócio, eu não comecei a transição de carreira, eu não comecei o plano de emagrecimento, eu não comecei o meu tratamento de desbloqueio, eu não comecei a perder peso, eu não comecei a trabalhar o meu vício, eu não comecei o livro que eu comprei, que achava que era incrível e magnânimo, e tá lá juntando poeira na porra da minha estante. O que você não começou? Compartilha comigo que eu vou responder pergunta por pergunta, e qualquer dia desse eu passo por aqui de novo. Beijo no seu coração.